Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos a mais uma aula de Química. Dessa vez, continuando então a teoria atômica dos filósofos, como a gente falou no último vídeo. Vamos começar agora os modelos atômicos. Pessoal, a teoria do átomo com os filósofos foi a ideia de surgimento do átomo. Foi a ideia daquela partícula indivisível, formadora de tudo, comum a tudo, tá certo? Ou seja, tudo que tinha no universo era formado por essa partícula indivisível, que eles denominaram átomo, beleza? O que que Dalton fez? Isso bem lá para frente, tá? Enquanto os filósofos pensavam nisso em 500, 300 antes de Cristo, chegou Dalton em 1803 e propôs o seu modelo atômico, beleza? Vamos entender então o que que o Dalton falou. Ele simplesmente pegou a ideia dos filósofos e transformou ela um pouquinho mais. Deu mais uma elaborada. Por quê? O átomo ele continuou sendo uma esfera maciça indivisível, certo? A menor partícula da matéria. Porém, com alguns postulados agora, tá bom? No entanto que o átomo de Dalton ficou conhecido como modelo bola de bilhar, tá bom? Modelo bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível. Vamos entender aqui o que que o Dalton propôs nesse modelo. Primeira coisa, toda matéria é composta por átomos, beleza? Que são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Então aqui ó, eu tinha um zoom numa matéria aqui, num corpo, né? E ele é formado pelos átomos, beleza? Isso aqui tá certo, tudo que existe é formado por átomos, sem dúvida. Porém, ideia de partícula indivisível e indestrutível não é mais válido, beleza? É um postulado que caiu, que não é mais verdadeiro. A gente sabe que existem partículas bem menores que o átomo, por isso o átomo pode sim ser dividido, tá bom? Outro postulado do Dalton: átomos de um mesmo elemento são idênticos. Então ele propôs que átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e as propriedades. Hoje também sabemos que isso daqui não é verdade, tá certo? Eu dei o exemplo aqui ó, dos átomos de oxigênio que nem ele falava. Os átomos de oxigênio sempre serão iguais, mas isso não é mais verdade. Por quê? Mais para frente, nós vamos estudar algumas propriedades do átomo que são comuns a alguns outros átomos. Por exemplo, nós temos o nitrogênio que pesa 14, certo? Sua massa é 14. Só que a gente também tem o carbono de massa 14, tá certo? Dois elementos diferentes com a mesma massa, ó. Por isso que esse postulado do Dalton aqui não é mais correto, tá bom? Mas ele propôs que os átomos são idênticos. E átomos de elementos diferentes são diferentes. Têm massas e propriedades diferentes. Exemplo, átomos de oxigênio são diferentes de átomos de hidrogênio. Por que que isso nem sempre é verdade? Como a gente acabou de ver. Tá vendo aqui, ó, que átomos diferentes podem ser, ter alguma relação parecida, alguma parte igual? Então, por exemplo, a gente tem o carbono 14, de novo, e o nitrogênio 14. Eles têm propriedades iguais, ó. A massa deles são iguais. São elementos diferentes, mas têm relações iguais, ó. Tá certo? Em configurações eletrônicas, dependendo se o átomo ele perde ou ganha elétrons, ele também fica com o mesmo número de elétrons de um outro elemento. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, átomos de elementos diferentes são diferentes. Isso aqui também não é mais verdade. A gente tem muitos elementos com propriedades semelhantes e iguais, inclusive a massa, por exemplo, desses dois átomos. Tá certo? Outra coisa que o Dalton propôs aqui, ó. Uma reação química é um rearranjo de átomos. Uma reação química reorganiza os átomos em novos compostos. Isso daqui é verdade. Uma reação química é um rearranjo de átomos. Beleza? Eu combino átomos diferentes
forma uma nova substância e nesse ato de formar uma nova substância é uma reação química, tá bom? Proporções fixas e bem definidas nas reações. Por exemplo, a água é sempre formada pela combinação de átomos de hidrogênio e oxigênio em uma proporção fixa de 2 para 1. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá? Então aqui eu tenho um esboço de uma reação química. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, formando então o quê? Molécula de água, H2O, certo? Então na proporção 2 para 1, eu formo 1 de água. Olha como isso acabou se tornando tão verdade, né? Isso aqui é tão válido, que isso acabou virando uma das leis ponderais da química. Vamos observar o seguinte, ó. Se eu tenho H2O, então eu tenho ó, H2 mais oxigênio formando H2O, certo? Essa reação aqui ela não está 100% certa, mas só para a gente entender. Vou até fazer diferente aqui, ó. Como estava assim, eu vou fazer dessa forma aqui. H e H mais o oxigênio formando H2O, beleza? Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, formando a molécula de água, ou seja, uma molécula de água, certo? E se eu venho aqui e eu mudo? E se eu, no lugar do oxigênio, de um oxigênio, eu coloco 2 oxigênios? Eu quero 2 oxigênios. E vou manter os 2 hidrogênios. Eu tenho agora 2 hidrogênios e 2 oxigênios. O que eu vou... Vai dar água de novo? Não, vai mudar. Por quê? Porque eu alterei aqui, ó. Eu alterei um do oxigênio. Então vai virar um H2O2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Percebe como o meu produto final aqui mudou? Agora eu tenho uma molécula diferente. Por quê? A minha proporção mudou. Eu tenho proporção 2 para 2 para 1. Antes, na reação aqui de cima, eu tinha 2 para 1 para 1. Então, se eu altero uma substância aqui, ó, eu mudo totalmente a minha reação. Por isso que o que Dalton propôs, proporção fixa e bem definida nas reações. Se eu mudo uma coisinha ali na reação, eu já modifiquei a reação inteira. Já modifiquei tudo que vai ser formado. Beleza? Então esse é o modelo atômico de Dalton, esfera maciça e indivisível, comparada com o modelo bola de bilhar. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aí se gostou. Acho que essa aula vale seu like. Tamo junto, um abraço e até a próxima.